Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para a gravação do nossa quarta parte aqui, onde nós vamos explicar agora o nosso quarto texto, que é Marcos, capítulo 2, versículo 26 a 28. Eu creio que seja Marcos, para ficar completo, Marcos 23 a 28, não é? Primeiramente, esse texto eu estou fazendo uma série, não é? De vídeos, respostas a um querido irmão que me questionou a respeito da obrigatoriedade do cristão, não é? Da guarda do sábado. E ele me citou alguns textos. E eu estou respondendo esses textos, na minha opinião, se realmente eles nos desobriga a guardar o Shabat, o sábado. E eu já expliquei três textos, não é? E agora o próximo é esse de Marcos, capítulo 2, onde Cristo tem um embate com os fariseus a respeito da guarda do sábado. Primeiramente, o que ocorre? Na minha opinião, é claro, não existe Messias transgressor da lei. O Messias jamais pode transgredir a lei. Messias transgressor de lei é falso Messias. E temos que entender isso. A missão do Messias, como nós vemos aqui em Hebreus 8, 10, é essa. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei seu Deus e eles me serão por povo. Ou seja, missão de Messias é colocar as leis no nosso entendimento, no nosso coração. Não existe Messias transgressor de lei. Em Apocalipse, os descendentes da igreja são os que guardam os mandamentos e têm a fé no Messias. Certo? Pecado, de acordo com 1 João 3,4, é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. A lei nos mostra que somos pecadores. É através dela que nós sabemos se somos transgressores da lei ou não. Certo? Algumas bíblias falam assim, lá em 1 João 3,4. Porque o pecado é a iniquidade. Não. O contexto original no grego pecado é a transgressão da lei. Algumas traduções da Bíblia colocam a palavra iniquidade de uma forma disfarçada. Eu não entendo isso. Igual quando Cristo fala assim. Cadê? Tá até em Mateus, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Quando Cristo fala bem assim, em Mateus 7:23, ele fala assim: então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra aqui, iniquidade, que é iniquidade? No original está escrito anomia. Anomia é transgressão da lei. Entendeu? O A sempre nega. Por exemplo, átomo. Certo? A é negação e tomo é divisão. Átomo não divide, que é o sentido primário do átomo, que ele não dividia. Hoje sabemos que é dividido na fissão nuclear, não é? A mesma coisa, anomia. Aversão, contra, nomia, lei. Anomia, contra a lei. Então, Mateus, na minha opinião, num sentido mais pleno, teria que ser traduzido assim, Mateus 7:23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que transgridem a lei do meu Pai. Para mim tinha que estar assim, mas colocam assim na tradução de hoje em dia, vós que praticais a iniquidade. E muitos que não vão ao original grego têm esse problema. Não conseguem entender plenamente o que o texto está dizendo.
Então, o que ocorre? Em relação à lei, por exemplo, perguntam assim, por que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias? Simples, sabe por quê? Uma vez eu vi um pastor confrontando um judeu lá em Israel, lá em Jerusalém. E o judeu virou para ele e falou bem assim, como vocês querem que eu acredite que Jesus é o Messias, sendo que ele transgrediu o Shabat? Ele não guarda os mandamentos. O Messias de vocês não guarda os mandamentos. Ele diz que o Shabat não vale mais e que agora é domingo. O judeu disse isso. E realmente nesse contexto todo que acontece no cristianismo de hoje é verdade. É verdade. Mas o que ocorre? O que ocorre? Nesse texto que nós vamos explicar, que é Marcos 26, 23 a 28, o que ocorre? Existia muita tradição dos judeus. O judaísmo tinha muita tradição em cima dos mandamentos de Deus ali no primeiro século. Muita tradição mesmo. Tanto é que tem uma parte das escrituras em que os discípulos estão comendo e os judeus viram para Jesus e falam: por que seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Lavar as mãos num contexto cerimonial muitas e muitas vezes para purificação. E os judeus lavavam os copos, lavavam os jarros, as bacias de metal. Se tocasse uma pessoa que não era judia, o judeu já pensava, estou contaminado, e tinha que se lavar várias e várias vezes, cerimonialmente. Está na lei de Deus? Não está. Está na tradição dos próprios judeus. Também tinha muita tradição a respeito do dia do sábado. Tinha regras de quantos passos você tinha que dar no sábado, sei lá, quantas coisas que você tinha que carregar no bolso no dia de sábado. E assim, no contexto ali em que Cristo estava, no primeiro século, os judeus tinham uma tradição que não era mandamento, era uma tradição que você não podia curar no dia de sábado. Não podia, se você estivesse com muita fome, você não podia nem comer nada no dia de sábado, entendeu? Eles colocavam uma tradição rígida em cima do mandamento de Deus que o próprio Senhor não colocou. Então, em Marcos 2:26 que nós vamos ler, é 2:26? Marcos 2:26 que nós vamos ler, e nos textos paralelos, onde Cristo ele tem um embate ali com os fariseus a respeito do dia de sábado, Cristo ele não está invalidando o sábado, porque senão ele não é Messias. Messias não pode nunca invalidar um mandamento que foi dado por ele mesmo através do Pai, lá no Êxodo, entendeu? Messias nunca pode fazer isso. O que o Messias está fazendo aqui é combatendo a hipocrisia das tradições farisaicas em cima do mandamento, entenderam? Então, nós vemos ali que em Mateus 5:17, o Messias, o Cristo, ele fala que enquanto houver céus e terra, nenhum tio, nenhuma letra, nem o menor traço sairá da lei. Entendeu? E que quem transgride um dos menores mandamentos e assim ensina os homens, será chamado de o menor no reino dos céus. Então assim, um Jesus mal explicado pelas escrituras, para um judeu, não é o Messias verdadeiro, porque é transgressor da lei. Mas quando nós vamos para as escrituras e estudamos, vemos que Jesus nunca transgrediu a lei. Ele é o único ser perfeito que seguiu todos os mandamentos. É claro, não seguiu os mandamentos. Possui que sim, seguiu até os mandamentos levíticos, não é? Porque eu creio que ele está atuando num santuário celestial agora. Né? Mas Messias jamais transgrediu a lei, nunca. Messias nunca falou sobre o sábado, contra o Shabat, o mandamento do sábado, jamais, não é? Então, vamos ler aqui rapidinho para nós entendermos esse contexto. Marcos capítulo 2, versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. Estavam com fome, coitados dos discípulos. E os fariseus lhe disseram: vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Realmente, é proibido isso? Na visão dos fariseus, sim. Mas
ele lhes disse, Jesus disse: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam. Davi, sendo perseguido lá no contexto do Antigo Testamento, ele invade o templo junto com os seus, e lá dentro do templo tem os pães da proposição, que é só para os sacerdotes comer. E Davi come. No entendimento judaico lá do primeiro século, Davi foi perdoado por isso, não é? Se Davi foi perdoado por isso, por que os discípulos não podem ser perdoados por estarem colhendo espigas porque estavam com fome e trabalhando para o próprio Messias, não é? Então Jesus pergunta isso: vocês nunca leram o que Davi fez? E ele fala assim: como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E ele diz assim: disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Justamente, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Os fariseus estavam colocando tanta tradição ali, que na verdade o sábado não era mais um dia de descanso, um dia de alívio feito para o homem, e sim o homem parece que tinha sido feito por causa do sábado, de tanta tradição que tinha no mandamento. E eu quero ler o paralelo aqui desse texto, né, só para nós entendermos mais uma coisa. E ele diz assim, ó, não tendes lido, deixa eu ver se dá tempo, vai dar tempo. Ele fala assim: não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ele cita o exemplo de Davi e agora ele cita o exemplo dos sacerdotes. Aí ele fala: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Ou seja, os discípulos eles eram inocentes, eles não estavam transgredindo o sábado. E ele fala: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Tradução melhor aqui seria que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ele fala assim: olha, os meus discípulos, o Cristo fala, ele até tem uma vez que ele fala assim: derribai este templo que em 3 dias eu o reconstruirei. Falando dele mesmo, ele é o próprio templo, não é? E os discípulos, eles estavam trabalhando para Cristo, o próprio templo, maior do que o templo. E no contexto de Davi, Cristo ele fala: Davi entrou no templo e por estar com fome, comeu os pães da proposição dentro do templo, que só era para os sacerdotes comerem. E ali Davi foi perdoado naquele contexto de fome, certo? Então, se os discípulos estavam com fome, trabalhando para o templo verdadeiro, que é o Messias, era lícito, lógico, que eles poderiam comer, não tinha problema nenhum. Os fariseus estavam jogando os discípulos erroneamente. E Cristo, ele cita também que se os fariseus eles não leram nas escrituras que os sacerdotes do templo, eles transgridem o sábado e ficam sem culpa. Óbvio, porque no dia de sábado, quem mais trabalhava era o próprio sacerdote no serviço do templo. Mas aí, essa aparente transgressão não era contada, porque eles eram sacerdotes. Agora imagine, os sacerdotes estavam trabalhando para o templo e eram perdoados por isso. Por que não os apóstolos trabalhando para Jesus, o verdadeiro templo, porque eles também não poderiam ser perdoados, não é? Então, simplesmente não havia transgressões, não estava tendo transgressão dos discípulos ali. Era mais os sacerdotes colocando regras e mais regras, um peso enorme em cima do mandamento de Deus, que basicamente fazia que o homem vivesse para o sábado e não o sábado para o homem, não é? Então tinha essa confusão. Resumindo, Cristo, Messias, nunca transgrediu o sábado. Não existe Messias transgressor, não é? E os discípulos, nesse contexto, eles não estavam transgredindo o sábado. Eram os fariseus que pensavam na tradição deles que os discípulos estavam transgredindo por estarem comendo no dia de sábado. Não existe isso. Porque se Davi foi perdoado no dia de sábado por ter fome, e os sacerdotes por trabalharem no templo também são perdoados no dia de sábado, por que não os discípulos que estavam com fome trabalhando para Cristo, o verdadeiro templo, não é?
Então fica essa questão aí para... acabou. Acabou não. Então fica essa questão aí para vocês. Qualquer coisa, deixe dúvidas nos comentários que eu respondo. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.